o material, mas já quero perguntar, vocês querem hoje a aula em espanhol ou em português mesmo? Não, professora, pode ir em português, meu nível ainda é iniciante no espanhol. Eu pensei que tinha uns irmãos aí que eram bons em espanhol. Irmãos, deixa eu perguntar para vocês quantos conhecem o material chamado, que foi escrito pela Missão Juvepe, chamado Como Ouvirão. É um relatório, né, de missões mundiais, como também missões dentro do Brasil, e já no último capítulo trata da missão dentro ou aqui no Nordeste. Alguém já teve acesso a esse material que foi disponibilizado escrito pela Missão Juvep? Alguém que teve acesso a esse material? Ninguém conhece? Pronto. É um livro muito bom, foi escrito em 2018, gratuito, está em PDF, disponibilizado lá no site, mas se alguém desejar, também eu posso compartilhar com vocês. E é um material muito bom, até porque assim ele traz um panorama geral dos povos não alcançados, né? Os que já foram alcançados e os não alcançados. Então, eu pergunto, porque em algum momento na nossa aula vou fazer referência, e aí, se alguém tiver o interesse, somente me escreve, ou no grupo, ou em particular, que eu vou estar compartilhando com vocês o relatório, tá certo? É um livro que todo departamento de missões precisa ter, porque é um dos relatórios mais atuais e está disponível para nós gratuitamente. Então, a gente abraça aí e adquire esse material para a gente. Quem desejar, depois me comunica, tá certo? Então, nós, na aula passada, nós falando sobre o ministério de Jesus, né, ou a missão dentro dos evangelhos, nós falamos que Jesus ele atravessou, né, ele rompeu várias barreiras, e nós vimos a fronteira a dimensional, que foi a fronteira da própria encarnação de Cristo, nós já falamos a respeito disso, né? Nós falamos, dentro dessa barreira ou dessa fronteira dimensional, nós falamos da encarnação e da identificação de Jesus com as pessoas. Nós paramos nesse ponto que uma outra barreira que o Cristo, né, e os evangelhos nos apresenta, que o Cristo ele rompeu, foi a barreira geográfica. E aí nós não vamos ler todos os textos, e eu lembro que nós chegamos a ler esses textos aqui presentes, dentro dessa narrativa ou dessa fronteira geográfica, né, a gente vê Jesus não, ainda que ele veio para o judeu primeiro, né, como ele mesmo disse, que veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala a respeito disso. Então, no capítulo de número 4 do Evangelho de João, a gente vê Jesus rompendo ou indo além dessas, ou rompendo uma barreira, porque samaritano e judeu não se davam, e Jesus, ele conversa. Não foi somente, a gente vai tratar aqui a geográfica, mas foi também uma barreira racial. A gente vai ver que dentro dessa fronteira ele vai por terras samaritanas, né? Lá em Lucas, capítulo 9, nós também lemos esse texto, e, se eu não me engano, foi até a irmã Norma que chegou a ler essa narrativa. Nós vamos encontrar aquele relatório em que Jesus já está prestes a ir para Jerusalém, e é necessário passar por uma cidade de samaritano, e ele envia os seus discípulos para que preparem lugar, né, para que os samaritanos os recebam. E o texto vai nos informar que os samaritanos os rejeitaram, né, não quiseram receber a Jesus e os seus discípulos. E é quando, não é, João vai e pergunta para o Cristo que se o Senhor queria que eles orassem, fizesse descer fogo do céu que consumisse aqueles samaritanos.
E Jesus os repreende, dizendo: eu não sei de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para exterminar ou para, não é, acabar com o homem, ele não veio para destruir a alma do homem, mas ele veio para salvar. Então, Jesus, ele rompe a fronteira geográfica, saindo dos limites, né, de Jerusalém e indo também a Samaria, né, a povoados samaritanos. Então, a gente também vai ver nos evangelhos que Jesus ele chega e ele rompe as fronteiras que nós chamamos sociais. E aqui a gente tem alguns textos, não vamos ler todos, e eu vou citar dois que todo mundo vai lembrar esses eventos. No capítulo de número 8 de João, é a narrativa do versículo 1 ao 11, onde uma mulher que foi pega em adultério, ela é levada até Jesus, porque a lei dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada. Então, é quando eles questionam a Jesus, Jesus não lhes responde nada. A gente não vai ler o texto, todo mundo conhece essa história, não é verdade? Então, não há necessidade de lermos, porque conhecemos, somente para apresentar esse Cristo que chega e rompe com as barreiras sociais. Então, uma mulher totalmente rejeitada pela sociedade, desprezada e debaixo de uma condenação de apedrejamento, e é quando Jesus Cristo, né, no momento que questionam a ele não responde, e aí a única declaração do Cristo para aquele povo foi: aquele que não tiver pecado, que tire a primeira pedra, ou que vocês podem apedrejá-la. E diz que do maior ao menor, todos foram saindo, ficou somente aquela mulher. E Jesus, ao erguer a sua cabeça, pergunta para ele: onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou, e ela responde: não, Senhor, ninguém. E ele diz: eu tampouco vou te condenar. Agora, vá em paz e não volte mais a fazer o que fazia antes, né? Então, esse é o amor do Cristo, esse é o Jesus que chega e veio com essa missão, né, de abraçar, acolher aqueles que são rejeitados pela sociedade. Quer ver o traidor, né, dos judeus, que era lá em Lucas, capítulo 19. A gente conhece essa narrativa também muito bem, por isso não vamos ler o texto, que é a história de Zaqueu, uma das histórias mais conhecidas, e alguns que foi criado num ambiente evangélico, cristão, de escola bíblica, aprendeu desde pequenininho cantar as musiquinhas de Zaqueu, né? A historinha de Zaqueu. Mas quando a gente olha para Zaqueu, era alguém que era rejeitado, né? E era tido não só como um traidor da nação, porque era cobrador de impostos, né? Era alguém que pertencia ao povo judeu e era agora um traidor porque servia a Roma, né? Cobrando altíssimos impostos, mas não somente isso. O que ele era também? Tirava um pouquinho a mais. Seria, quem sabe, os corruptos, ou um corrupto da sua época, né? Mas Jesus olha para aquele homem que tinha curiosidade, porque a fama do Cristo já havia se espalhado, e esse homem vai, sobe em uma árvore, né, um sicômoro, não sei lá como é o nome daquela árvore, me esqueci agora. Mas o texto vai dizer, porque sicômoro é em espanhol, viu? Uma figueira. É porque eu comecei a aula falando em espanhol com alguns irmãos, viu? Por isso que deu uma misturada aqui, perdão. Então, ao subir, a Bíblia diz que ele queria ver Jesus, mas Jesus, sabendo, né, já havia marcado um encontro, foi um motivo de escândalo para muitos, mas foi um motivo de salvação para a casa daquele homem, para ele e para a sua casa, né? E a gente vê uma transformação. Jesus disse: hoje eu vou repousar na sua casa. Ele vai, e algo que chocava os judeus e que fazia ou levava Jesus a um discreto entre eles
é que eles ficavam escandalizados, dizendo ele come com pecador, com publicanos e pecadores, né? E aí Jesus disse para isso ele havia vindo, né? E quando chega, a gente não sabe qual foi o diálogo, a Bíblia não fala o que Jesus disse para Zaqueu, mas é quando ele declara o seu arrependimento, dizendo, né, que se porventura havia defraudado. Essa expressão porventura é muito comum. Camarada sabe o que está fazendo, camarada sabe do seu erro, mas ainda diz assim, Senhor, se por um acaso eu fiz, eu vou devolver bem pouquinho, 4 vezes mais, né? E Jesus declara, hoje a salvação chegou nessa casa. Então, Jesus chega e ele rompe as fronteiras sociais, né? Então, tem outras referências, a gente vai citar somente esse, e isso é o Evangelho. O Evangelho vem, vai derrubando as barreiras, né? Porque a declaração e a promessa do Senhor, através do profeta Oséias, é que aquele que não era povo seria chamado povo de Deus, né? Aí, quando Pedro escreve a sua primeira carta, lá no capítulo de número 2, ele vai citar a respeito disso, trazer à tona essa profecia. Mas não foi somente fronteiras dimensional, geográfica, social, mas Jesus chega e rompe também as barreiras que eram culturais e religiosas. Então, aqui a gente tem duas referências lá no Evangelho de Lucas, mas a gente pode ver muitas outras narrativas em que Jesus chega, não é? E rompe essa fronteira. A mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, também é um exemplo disso, os samaritanos que ali estavam. Mas em Lucas, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 29, quando Jesus, e esse texto aqui é bem clássico, todos nós conhecemos, é que o intérprete da lei vai tentar colocar Jesus à prova, não é? E é quando Jesus ele traz à tona a parábola do bom samaritano, que todos nós também conhecemos, não é? E aí era um religioso questionando a Jesus quanto que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus traz à tona, né, a questão dos mandamentos, se ele conhecia, já que conhecia a lei, e como era que ele interpretava, ele traz a interpretação, o resumo da lei, e Jesus, agora, no versículo de número 28, vai dizer para aquele intérprete da lei, dizendo, já que você conhece, você respondeu corretamente, agora faça isso e viva. Mas ele insiste, né, tentando se justificar, pergunta a Jesus quem é o seu próximo. E Jesus aqui fala exatamente de romper essas duas barreiras. Tanto cultural, porque judeu não se dava com samaritano, quanto também religiosa, porque judeu acreditava que lugar de adoração ao Senhor e de vivenciar a sua religiosidade era dentro de um templo. E Jesus disse, não, é muito além. É aquilo que ele disse à mulher samaritana anterior, na narrativa de João 4, verdadeiro adorador adora ao Pai em espírito e em verdade, nem é lá em Jerusalém, tampouco no monte onde vocês acham que devem sacrificar. É uma intenção ou um culto de adoração ao Senhor dentro, né, em espírito e em verdade. Então, Jesus chega e rompe as fronteiras, tanto culturais como as fronteiras religiosas. Aí, quando a gente vai para Lucas, no capítulo de número 17, a gente vai encontrar na narrativa do versículo 11, agora a cura de 10 leprosos, também uma história que nós conhecemos muito bem, né? Culturalmente, um leproso era considerado impuro e deveria ser colocado em um lugar, né, já específico ou fora da cidade, onde havia as aldeias que era específico para
aqueles que diante da lei eram declarados leprosos, e os leprosários, né? E o texto vai dizer, na narrativa de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19, não vamos ler o texto todo, mas eu gostaria que a gente pudesse aí, abram suas Bíblias, frisar alguns versículos, porque o texto vai dizer que Jesus ia de Jerusalém e passa pelo meio de Samaria e da Galileia e entra em uma aldeia e vai ao encontro de Jesus 10 leprosos. Esses ficam de longe, grita, pede compaixão, pede que o Senhor se compadeça deles. E Jesus agora dá uma ordem, diz, vão e mostrem-se ao sacerdote, porque somente quem poderia declarar puro, assim como era o sacerdote que declarava impuro, também puro era um sacerdote. Diz que eles foram, e enquanto iam, o que aconteceu? Eles foram purificados, eles foram, né, curados. E um dos 10, versículo 15, vendo que foi curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. E esse se prostra com o rosto em terra, agradecendo. E o texto vai dizer que esse era o quê? Samaritano. Ou seja, já nos traz uma informação de que a fronteira geográfica, social, cultural, mas também religiosa, ela é quebrada, ele volta, e Jesus disse, não foram 10 curados, onde estão os 9? Porventura não voltaram? E ele disse, não, Senhor. E o Senhor disse, somente esse estrangeiro. E ele diz, vai, a tua fé te salvou. Então, quando a gente olha, o Cristo, ele veio, o seu ministério, ele mesmo, né? É o próprio exemplo de que eu e você, na continuidade da missão, precisamos entender que toda e qualquer barreira que se levante em oposição ao Evangelho, não é? Que porventura venhamos a dizer ou pensar de que o outro não é digno de tal mensagem de transformação, é engano do diabo, porque o Cristo chega e ele disse que veio para todos os povos, todas as nações, todas as etnias, que daqui a pouco a gente vai ver, para todas as culturas, religiões, o ambiente social, né? O local geográfico. O Cristo veio para salvar a todos, né? Todos precisam ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Nós devemos ver a obra missionária como, né, o nosso mestre viu. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente percebe que Jesus, ele olhava a multidão e ele via muito mais do que um aglomerado de pessoas. Jesus olhava a multidão. Mateus 9,36 diz que Jesus via a multidão como? Eu gosto da expressão que o texto traz. Como é que Jesus via a multidão? Ovelhas sem pastores, perdidos, né? Ele traz duas expressões. Ele diz que estavam perdidas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, é muito interessante, porque alguém aí, por favor, abra em Mateus 9,36, porque eu gostaria que a gente prestasse atenção no detalhe ou na informação que o texto nos traz um pouquinho antes, no versículo de número 35. Alguém lê, por favor, Mateus 9. Vou ler, professora. Percorria Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Amém. Então, o sentimento aqui, ou a gente precisa realizar a obra de Deus
com esse sentimento. Jesus, por onde ele passou, ele disse que a narrativa, ou Mateus vai dizer, que Jesus percorreu todas as cidades e povoados, e por onde ele passava, ele ensinava, pregava, curava, não é? Mas ele olhava a multidão e ele via muito mais do que números. Ele olhava a multidão e ele via mais do que rebelião. Ele olhava a multidão e via mais do que corações embrutecidos. Ele olhava aquela multidão e, ao olhar, a percepção do Cristo era exatamente aquilo que mais adiante, quando ele consuma a obra, ele vai orar dizendo, né, perdoe eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. São multidões aflitas, exaustas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, ainda hoje, essa deve ser a percepção. A gente precisa olhar, não é, o pecador com esse mesmo sentimento, porque foi assim que Cristo olhou para nós. Essa era a nossa condição anterior. Perdidos, exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Foi ele quem nos fez ovelhas, não é? Do seu pastoreio, né? Então, quando a gente pensa na obra missionária, a gente precisa olhar na mesma percepção que o Cristo ele tinha. Jesus viu que a colheita era grande, mas que os trabalhadores eram poucos. Ainda hoje a realidade possivelmente só se intensificou. Olhar as ovelhas sem pastor, mas olhar que a colheita ou a seara ela é grande, mas os trabalhadores eles são poucos. Foi o que Jesus disse em Mateus 38, ele disse: roguem ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Lucas 10, a mesma instrução. Antes de Jesus enviar os seus discípulos, né, ele vai falar também dessa realidade, da dimensão da seara. Né? Ele vai dizer que a seara é grande e que precisa rogar para que o Senhor, o dono da seara, envie mais trabalhadores para a sua seara. Tá certo? Então, precisamos ter essa percepção. A gente olha a dimensão, mas a gente se lembra de que há poucos trabalhadores, mas a gente precisa ter em mente que a seara é do Senhor, ela tem dono, e é a Ele que rogamos para que envie trabalhadores para a sua seara. Vocês, eu não sei se foi nessa aula ou nesse curso aqui com vocês, mas eu quero perguntar para não ser muito repetitiva. Foi aqui que eu expliquei para vocês o sentido da palavra envie trabalhadores. Vocês já ouviram algo semelhante? Qual é? Ou a nossa tradução, ela ameniza. É como que envie trabalhadores. Mas você sabe o que é que significa essa palavra no original? Essa orientação do Cristo dizendo: roguem ao Senhor da seara que envie. Essa palavra enviar, ela tem um significado no original de expulsar, ou seja, expelir. Roguem ao Senhor da seara para que possa expelir trabalhadores. A igreja ela não é chamada somente para estar dentro, não é? Ou nas quatro paredes, ela é chamada para que sejam expulsos trabalhadores, né, para a sua seara. A gente é chamado do mundo, preservado nesse mundo, mas a gente olha e parece meio irônico, porque o Senhor nos tira de lá, mas nos envia para lá. Mas nos envia não é para que a gente volte a fazer o mesmo que antes, mas é para que agora a gente possa ir e trazer razão, né? E apresentar
a razão da esperança que há em nós. É levar o evangelho para aqueles que estão lá fora, né? E essa é a dinâmica do reino. Então, a gente precisa olhar a obra missionária com essa percepção. Jesus, ele olha no contexto aqui de João 4:35, ele olha exatamente para os samaritanos, porque todo mundo conhece a história da mulher samaritana, mas quando Jesus se revela a ela, ele diz para ela, né, quando ela questiona, Senhor, eu vejo que tu és profeta. E nesse diálogo que se desenvolve com essa mulher, que Jesus revela o que ela havia feito, o texto diz que ela deixa o seu cântaro, porque Jesus disse, vai lá, chama os homens da cidade e volta. E ela vai, anuncia e diz, lá junto ao poço tem um homem que me disse tudo o que eu tinha feito. E eles vêm, mas eles vêm na curiosidade. Eles vêm porque eles querem conhecer aquele que havia revelado a vida daquela mulher, o que ela estava fazendo. E o texto diz que quando se aproximavam, Jesus, lá no capítulo 4, versículo 35, ele faz o convite aos seus discípulos, dizendo, vocês que sabem entender os tempos, vocês que conhecem a época da colheita, vocês não dizem que faltam alguns meses, mas eu digo para vocês, ergam os vossos olhos e vejam que os campos estão brancos para serem colhidos, ceifados, ou seja, Jesus manda eles erguerem porque vinha uma multidão de samaritano para junto do poço. E o texto diz, erga os olhos, porque os campos já estão prontos para a colheita. Ainda hoje, a gente precisa erguer os nossos olhos, né? A obra missionária precisa ser feita, realizada, a modelo do nosso Senhor Jesus. É olhar e ver as ovelhas, as pessoas como ovelhas sem pastor, é pensar na dimensão dessa colheita, né, dessa seara, e entender que eu sou a resposta. A gente fica pensando, né, e esperando que alguém responda, mas eu sou a resposta. Rogue ao Senhor da seara, se prepare que o Senhor pode dizer para você, você é quem deve ir, você que vai e prega, você que vai lá para o aflito e as ovelhas exaustas que estão sem pastor, e fale a respeito de mim. Somos nós que ainda hoje somos convidados a erguer os olhos e ver que os campos já estão prontos para serem colhidos, né? Então, homens e mulheres sejam levantados na força do Senhor, né? Na unção do Espírito Santo de Deus, e se deixem ser bocas de Deus, braços de Deus, né? Pés de Deus, indo e anunciando a palavra. Tem uma música que eu gosto muito do grupo, do Projeto Sola, e eles cantam junto com Paulo César Baruch e outros, né? E a música não sei se vocês já viram, que fala que nós somos teus pés e tuas mãos. Eu não sei se vocês já viram. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração, és o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos seus pés e suas mãos. Nós somos os instrumentos. Para levar a mensagem do Evangelho, é eu e você que precisamos olhar para o nosso maior modelo, que é a pessoa de Cristo, e olhar e ver muito além do que somente rebeldes. São rebeldes porque ainda não conheceram a salvação do Senhor. Eu e você caminhávamos na mesma rebelião, nas mesmas trevas, até que o Senhor usou alguém ou algo que tirou as vendas dos nossos olhos, e hoje a gente está aqui adorando ao Senhor, conhecendo mais da sua palavra e nos preparando para sermos seus pés, né? E suas mãos. O irmão Giovanni disse que eu sou afinada. Olha, se quiserem me convidar, vou cantar na igreja de vocês. Vocês não me aguentarão ouvir 10 minutos cantando. Amém. Então,
Tá claro até aqui, irmãos? Estamos juntos? Amém? Eu tenho só uma pergunta. Pode fazer agora? Irmã. Sim, Não. sim. Perdão, você tinha levantado sua mão. A senhora acredita que hoje em dia ainda tem, pelo menos eu já notei, né? E até vi um pastor, eu esqueci quem foi que falou agora, mas ele até é referência, né, nessas mídias sociais, que às vezes a igreja ela tem um pouco de dificuldade de debater esse tema de missões, porque coloca muito na cabeça que é só aquele missionário que sai da igreja e vai para um país distante, para uma terra longínqua, enfim. Quando, na verdade, às vezes a gente esquece como igreja de exortar essas pessoas a fazer missão no trabalho. Sim. Por exemplo, vou pegar uma profissão para a senhora. Eu, até hoje, trabalhando na área da saúde, eu nunca vi um médico convertido. Não vejo. E eu pelo menos, eu tenho contato com um número, assim, até pouco, mas conheço vários. Uhum. Não tem. Sim. A senhora acha que existe essa dificuldade ainda na cabeça dos membros da Sim, igreja? muitos. Eu conheço Essa uns dicotomia. da adeptos da teologia da prosperidade. Olha a tristeza. Alice, tem muitos que ainda têm essa dificuldade. E a gente poderia até trazer aqui um texto, porque a Bíblia é tão maravilhosa que ela não nos deixa sem testemunho a respeito disso. Lá na narrativa de Marcos, quando fala sobre o Gadareno, ou Genezareno, em algumas outras versões, aquele homem terrivelmente endemoniado. E quando Cristo chega, todos nós conhecemos essa história, transforma a sua realidade, né? Tira toda, expulsa toda aquela... agora fugiu, ia dizer religião. Legião de demônios, né, que estava sobre aquele jovem, diz que agora ele, em sã consciência, está sentado com Cristo e Jesus vai retornar. E ele diz para o Senhor, deixa para que a gente me deixe aí com o Senhor. E o Senhor disse, porque a cidade havia rejeitado, dizendo que não queria o Senhor lá. E Jesus vai dizer assim, não, você fique aqui e você vai dar testemunho entre os seus, do que o Senhor fez na sua vida, do que eu fiz em sua vida. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, que a gente até hoje não conhece o seu nome, a não ser identificado pela sua situação e pela região onde ele morava, a palavra de Deus vai dizer que ele permanece, ele pregou em toda a Decápolis. O Senhor disse, é para a sua família, mas era para a sua região, era para a sua localidade. Decápolis era um tiro de 10 cidades pequenas, e ele era testemunha ali. O seu desejo era também poder ir além, e o Senhor disse, mas precisa de testemunho aqui. Algo interessante, Alice, que eu não sei se te ajuda a esclarecer, se responde, mas quando você lê em Atos, lá em Atos 8, quando se levantou uma grande perseguição, o Senhor havia dito para eles permanecerem em Jerusalém até serem revestidos de poder e seriam testemunha em todas as regiões. Mas o texto vai nos dizer que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos por todas as regiões, mas os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Jerusalém ainda precisava ser alcançada. Você entende? Ou seja, a gente precisa trabalhar missões. A igreja, às vezes, ela cai em um extremo. Qual é o extremo? Ou ela só foca na missão local e não trabalha em que o chamado missionário é para toda a igreja, independente de posição ou de liderança ou não, sabe? É para toda a igreja. E onde é que vai ser o meu campo missionário? Onde eu estou, a minha faculdade, né? Lá no meu trabalho, no seio da minha família, que é o campo missionário mais estreito que a gente pode passar, sabe? Então, mas enquanto a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo simultaneamente. A gente não vai terminar aqui local para depois ir. Não.
Aí onde você está é o seu campo missionário. Seja, sabe, uma testemunha. E é muito interessante que a gente vai ver lá na ordem da grande comissão, de Mateus capítulo 28, quando Jesus disse, ide por todo mundo, a gente vai ver que a ideia, a palavra grega ali, eles não tinham essa visão, essa percepção, quando fala de mundo, especificamente nações, países. Ainda que o Senhor falou para eles posteriormente, né, que Lucas vai nos dar essa informação, que era Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, de maneira simultânea. Mas se todo mundo for para os confins da terra, quem vai testemunhar em Jerusalém? E se eu estou esperando ir para os confins da terra, ou Judéia, ou Samaria, para pregar, se eu não consigo nem ser testemunha aqui onde eu estou? Respondem? Então, eu não comungo muito com essa ideia, né, de que Deus vai levantando pessoas, sabe, simultaneamente, e daqui a pouco, para não atropelar, mas a gente vai ler um texto belíssimo em Atos dos Apóstolos, né? Lá no capítulo de número 11. Posteriormente, a gente vai ler, que é quando o Senhor, aqueles que foram dispersos, eles vão e estão pregando, mas eles estão pregando, eles não se importaram com os gentios, com os gregos que estavam. Era somente judeu, e o texto vai nos informar que um grupo, missionários anônimos, eles ousaram pregar para os gregos. E sabe o que é que nasceu? A igreja de Antioquia. Sabe qual a importância da igreja de Antioquia? Foi a primeira a espalhar missionários por todo o mundo. De lá, o Senhor disse, separe Barnabé e Saulo, o Espírito de Deus, porque eles vão fazer uma obra específica. Então, era simultâneo e ainda hoje precisa ser. Precisa ser testemunha aí. Agora, quando o Senhor disser, levante a barraca, vá-se embora e vá fazer a obra onde Ele mandar você. Mas tem que começar por aqui, né? Precisamos. Ok? Vamos lá. Vamos aí começar a falar um pouquinho, né, de cada um dos evangelhos. Estamos falando da missão nos evangelhos. E lá em Lucas, vamos começar pelo evangelho de Lucas e vamos trazer aqui algumas informações. Por favor, já deixem aberto aí o texto de Lucas, capítulo de número 24, e nós vamos ler a partir do versículo 44 ao 49. É a irmã Jeane, né, irmã Jeane? Irmã Jeane hoje vai participar. Eu só vi o usuário, aí hoje eu aprendi o nome. A irmã daqui a pouco vai ler o texto. Quero somente ler essa parte introdutória e, por favor, abram aí para vocês também acompanharem, tá certo? Lucas, capítulo de número 24. Eu já vou deixar o meu também aberto aqui, quando a irmã for fazer a leitura, acompanhar junto com vocês. Mas aqui vamos falar um pouquinho do Evangelho de Lucas, de uma maneira breve. O Evangelho de Lucas, a gente vai ler a partir do capítulo de número 1, a gente vai ver que não há uma identificação, né, a respeito do autor. Então, com base em Lucas 1, de 1 a 4, e Atos, de 1 a 3, é evidente que é o mesmo autor dos dois livros, né? Tanto o livro histórico quanto o Evangelho de Lucas é o mesmo autor que escreveu ambos, dirigindo-se os dois a Teófilo. Alguém já ouviu falar quem era excelentíssimo Teófilo? A que povo o excelentíssimo Teófilo pertencia? Alguém pode aí me ajudar? Era um grego? Exatamente. Teófilo não era judeu, e ele está detalhando bem direitinho. Ele disse que vai detalhar direitinho as coisas que haviam acontecido. Lá no capítulo de número 1, ele disse, muitos já, né, empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, ele faz referência aos evangelhos que já havia sido escrito. E ele disse, conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares
e ministro da palavra. Lucas já está informando de que ele recebeu, ele não viu, ele não ouviu do próprio Cristo, mas de pessoas que foram testemunhas oculares e que foram ministros dessa palavra. Ele está dizendo que ouviu dos próprios apóstolos que experimentaram e que vivenciaram experiências com esse Cristo. Aí ele disse, a mim me pareceu bem, depois de uma acurada investigação, né, me dedicar a isso, de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, é tanto que Lucas ele vai trazer em toda a sua narrativa de maneira, é um dos evangelhos em que traz desde antes do nascimento. Ele e Mateus é quem traz detalhes antes mesmo do Cristo se encarnar, chegar, né, através de Maria. Então, a tradição assevera que Lucas, um médico e companheiro próximo ao apóstolo Paulo, ele escreveu tanto Lucas quanto Atos. Isto faria de Lucas o único gentio a escrever um dos livros das Escrituras, tá certo? Então, 2 livros escritos pelo mesmo autor. Vamos aí para a narrativa de Lucas, capítulo 24, vamos ler do versículo 44 ao 49, eu gostaria que vocês prestassem atenção. A gente já tinha lido esse texto em um outro momento. A irmã pode ler, irmã Jeane. E disse-lhes, são estas as palavras que deles disse, estando ainda convosco, que convinham que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Então, esse é o texto de Lucas, onde nós encontramos a referência da grande comissão. A gente vai ver no versículo de número 47 que Jesus Cristo, nesse diálogo dentro do cenáculo, junto com os seus discípulos, ele fala do ponto de partida da missão. Ele diz que a missão deveria partir de onde? Versículo 47. Qual seria o ponto de partida da missão? Ele disse que em seu nome se pregasse arrependimento, começando de Jerusalém. Então, não era só Jerusalém, era começando de lá, e disse, vocês serão testemunha dessas coisas, né? Que vocês vão e preguem esse arrependimento. O ponto de partida da missão era onde eles estavam. Então, aqui, a irmã Alice aí já ajuda, o ponto de partida da missão é o lugar onde a igreja está plantada. É onde você está, né? Não adianta você dizer, eu tenho um chamado específico, um dia eu vou me preparar para fazer a obra e vou para as nações. Começa fazendo onde você está. Floresça onde Deus plantou você. Seja testemunho, né? Testemunha de Cristo Jesus, aonde o Senhor te colocou. A gente vai ver ainda no versículo 47 que dentro da grande comissão ele falou do ponto de partida, mas ele falou da abrangência da missão. Ele disse que era onde? A abrangência? O ponto de partida era Jerusalém, mas ia ser até onde? Confins da terra. Confins da terra, era em todas as nações. Ele disse
que em seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecado a todas as nações, né? Então, todas as nações, tribos, povos, línguas, né? Ilhas, precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Começa em Jerusalém e se estende a todas as nações. Mas ainda no texto, do versículo 47, Jesus falou da abrangência, Jesus falou do ponto de partida, mas ele também deu a mensagem da missão. Ele disse que a mensagem era qual? O que era para que os discípulos saíssem e falassem sobre o quê? Arrependimento de pecados. Sobre o arrependimento. Arrependimento para a remissão. A mensagem da missão, gente. Ele nos confiou uma missão e uma mensagem. Ele nos confiou uma missão e mensagem. Não existe fidelidade no cumprimento da missão sem fidelidade ao conteúdo da mensagem. É muito interessante que, só concluindo aqui, que não somente aqui para os apóstolos, mas todas as vezes na história bíblica, principalmente, né, nos profetas, nós vamos encontrar que o Senhor enviava eles a um determinado povo, não é? Ou a uma determinada pessoa, mas o Senhor mesmo enviava ou dava destino, né? Mas ele dava a mensagem. Ele dizia o que era para ser pregado. Qual é o grande prejuízo hoje? Tem muita gente dizendo que está cumprindo a missão, mas qual é o grande problema? Que mensagem está levando? A Que dele, evangelho? Oi? a dele mesmo ou a que o público quer ouvir? Aquilo que é mais agradável aos ouvidos. O que está se falando? Jesus disse, pregue arrependimento para remissão de pecados. O que mais a gente escuta hoje é mensagem de autoajuda. O que mais a gente escuta hoje é mensagem exatamente, sabe o quê? Que massageia o ego. Veja, perdão aqui, por favor, não entendam mal a palavra que eu vou usar, mas o que a gente mais tem visto e ouvido, e o prejuízo na igreja, até férias, é a desgraça do evangelho da prosperidade. E quando eu falo de desgraça, eu estou falando do caos que se estabeleceu. As pessoas querem Jesus não porque vão para o céu, mas querem Jesus pelo que vão receber de Jesus. E Jesus, duramente, ele confrontou os homens que tinham maus interesses. Lá é só ler João capítulo 6 todo. As pessoas queriam Jesus pelo quê? Porque comia pão e peixe, porque Jesus multiplicava pão e peixe, que saciava fome, que curava enfermo. Aí a multidão corre e diz assim, Senhor, onde estava? Te procuramos. Aí Jesus, conhecendo a malignidade do coração e a má intenção, diz, vocês me procuram não por quem eu sou, mas pelo que eu dou. Mas para caminhar comigo, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Você tem que assimilar a vida de Cristo. Aí ninguém mais queria seguir Jesus. Jesus não está nem preocupado com multidão. E qual é a grande preocupação da igreja hoje? Igreja próspera é igreja cheia. E igreja bem-sucedida é multidão, aquela igreja que explode, que não dá mais, que depois tem que aumentar o prédio, que seja assim, que a igreja aumente, que o reino de Deus se expanda, mas que a mensagem do evangelho genuíno seja pregado. Jesus disse, vocês vão, mas vocês vão pregar. A igreja primitiva, qual era a mensagem dela? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que você mais escuta é Paulo confrontando o engano, é Pedro confrontando o engano, é os apóstolos anunciando a mensagem, e a mensagem era preguem arrependimento para remissão de pecados. Quem é que queria ouvir João Batista hoje, irmão? João Batista ia ser preso, decapitado, encerrado, tido como louco, chamando o povo de raça de víbora.
dizendo quem foi que ensinou vocês a fugir da ira de Deus. Hoje a gente fala o evangelho dizendo que é pecador, o pessoal já quer prender todo mundo. Mas a gente não abre mão da mensagem. A mensagem é Cristo Jesus. Alice, perdão que tu pediu aí a palavra e eu... Não, a senhora falou justamente o que eu ia falar, que esse texto desmascara toda a teologia liberal e a teologia política que a gente escuta hoje. E é como a senhora disse, é uma desgraça. Por exemplo, semana passada, tem uma colega de trabalho, que eu acho que eu tenho que orar muito por ela, que ela diz que acredita em Deus e que ela tem uma comunhão com Deus, mas não acredita na palavra de Deus, porque tudo que o homem bota a mão é sujo. Então, ela não acredita na Bíblia. Ela acredita em meias verdades da Bíblia. E eu já tentei argumentar com ela de todas as formas possíveis e imagináveis. E ela disse que quando a gente pega a Bíblia e pega ela e aceita ela como regra de fé e prática todos os pontinhos certos, a gente vira fanático. Ela disse essa é o grande prejuízo, sabe o quê? De líderes que não têm compromisso com a verdade. São pessoas, vejam, que a grande maioria tem uma grande influência, sabe de quê? Eu não tenho nada contra no sentido de que eu respeito, se você gosta, se você ama, mas de líderes coach. São pessoas que têm uma influência, sabe, de líderes que agora bebem de tudo porque a mensagem ela precisa ser pregada de uma maneira mais suave e que acolha o pecador. Jesus nunca rejeitou o pecador, ele sempre acolheu. Agora, o pecado ele nunca acolheu. Ele disse, vai em paz, agora não peco mais não. Não é? Ele diz, a salvação chegou na casa, Zaqueu. Dele você agora entendeu. Não é? Quando a gente olha para a história bíblica, a gente vai ver, né? Isso que nós temos falado aqui. E Lucas, veja, em um texto ou em apenas um versículo, ele diz, olha, o Senhor está falando da abrangência, ele está falando do ponto de partida, mas ele não deixou vocês sem mensagem. A mensagem deve ser exatamente o conteúdo dela, né? Arrependam-se. Mas não somente isso, o texto diz que ele também não deixou sem poder para a missão. Isso é maravilhoso. A gente faz a obra missionária no poder de Deus. E é o poder que ele mesmo deu a nós. Porque no versículo de número 49, o texto disse, Jesus disse, ele já havia falado, vocês vão ser testemunha dessas coisas. Mas eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Qual era a promessa do Pai? Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Não somente ele vai ser Consolador, ele vai guiar vocês em todas as coisas. Mas não somente isso. A missão dele também vai ser convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele mesmo que vai ser a defesa de vocês. Quando vocês não souberem falar, ele vai ensinar vocês, sabe? Eu vou dar autoridade para vocês, aquela mesma que eu recebi do meu Pai. Aí, quando você vai para Atos, há uma repetição. Veja que Lucas está trazendo de maneira detalhada, né, para Teófilo, e ele vai relembrar. Ele disse lá no versículo 4, vocês lembram? Que comendo com eles, ele determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse, vocês me ouçam. Mas no versículo 8, ele disse, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. Então, o Senhor mesmo deu poder. Lá na grande comissão, que daqui a pouco a gente vai, depois do intervalo, relembrar, lá no texto de Mateus 28, ele disse, antes dele falar e dizer, vão e pregue, façam discípulos, lembra o que ele declarou no versículo 18? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu estou dando o mesmo poder para vocês. Marcos, capítulo 15, né? Capítulo 16, versículo 15, a gente conhece o texto, né? 15 e 16, agora foi
fugiu. Mas o texto vai dizer, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Mas, na sequência, disse, e eu darei poder a vocês. Em meu nome, vocês vão expelir demônios. Em meu nome, né, vocês curarão enfermos. Em meu nome, vocês pisarão em serpentes e escorpiões. Em meu nome. Ele está dando autoridade. Mas, antes mesmo desse momento da grande comissão, a gente vai relembrar que lá em Lucas, capítulo 10, que é o texto que ele envia, e lembra da missão dos 70? Que ele mandou de 2 em 2? E quando eles voltam, eles vêm trazendo um relatório. Felizes, porque coisas extraordinárias haviam acontecido. Lembra? Ele disse, enquanto vocês iam, Jesus disse, eu vi Satanás caindo como um raio. Ou seja, o próprio Senhor, ele deu o poder para que realizemos a missão. Então, tenhamos muito claro que sem o poder do Espírito, não há missão bem-sucedida. Eu disse isso semana passada e eu vou repetir aqui. Missões se fazem em uma parceria perfeita. É você e o Espírito Santo. Você somente é um instrumento que ele usa. Mas é o Espírito Santo que vai usar você e é o Espírito Santo que vai convencer, fazendo o pecador compreender essa mensagem. Porque ninguém pode declarar que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo seu Espírito. É ele que convence. Amém? Então, nós vamos dar uma pausa aqui para o nosso intervalo. Daqui a 10 minutinhos estaremos de volta em nome de Jesus. Amém? Então, já estamos de volta, irmãos. Muito bem. Nós vimos aí que no Evangelho de Lucas nós encontramos o ponto de partida, a abrangência, a mensagem, o poder para a realização da obra. Amém? Então, vamos agora para o Evangelho de Mateus. E a título de introdução, a gente conhece já um pouco da narrativa, como também já conhecemos um pouco da questão histórica, né, da própria mensagem em si do Evangelho, creio que a grande maioria de vocês sabem, mas o objetivo de Mateus é apresentar Jesus Cristo como Rei e Messias de Israel, né? Ele cita, é muito comum a gente perceber, principalmente em Mateus, ele citando o Antigo Testamento mais do que os outros 3 escritores dos Evangelhos. São mais de 60 referências proféticas, né? Ele vai demonstrando para os judeus de que Jesus cumpriu. Mateus, ele começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus, capítulo 1 já traz isso. Ele traça toda a linhagem até chegar em Abraão. Ele cita extensivamente os profetas, e é muito comum a gente ver que todas, ou a grande maioria das vezes que ele vai citar um dos profetas, ou uma das suas profecias, ele utiliza essa frase, como foi dito pelo profeta ou pelos profetas. E aqui a gente tem aí algumas referências, não vamos ler toda, é só vocês vão ter todo esse material, já vai estar disponível lá no site, já enviei para o pastor Paulo, né, colocar lá para vocês, disponibilizar. Mas todos esses textos que nós encontramos aí, que está entre parênteses, Mateus 1, Mateus 2, 8, 21, são textos onde nós vamos encontrar comumente essas frases, tá certo? Ou essa frase, como foi dito pelo profeta ou pelos profetas. Então, todas essas profecias, esses versículos, referem-se às profecias do Antigo Testamento acerca do seu nascimento virginal, de Isaías 7, né? Do seu nascimento em Belém, o profeta Miqueias, ele falou disso, do retorno do Egito após a morte de Herodes, Oséias vai trazer uma profecia, o seu ministério, né?
abrangente até os gentios. Isaías é o profeta que vai falar bem a respeito disso, né? As curas, lá em Isaías 53, e as suas lições em forma de parábola, o salmista, né? Quando a gente viu missões no Salmo, ele mesmo também falou acerca disso, e a entrada triunfal dele em Jerusalém, que o profeta Zacarias havia profetizado que ele entraria montado em um filho de uma jumentinha, ok? Então, Mateus, ele traz essa proposta, né, ou apresenta a Jesus Cristo como o rei Messias de Israel para quem? Para judeus. Não é por isso que ele faz muita referência àquilo que nós podemos julgar, dizer assim, que os judeus tinham conhecimento, né? É tanto que, só relembrando um detalhe do texto de Lucas que a gente leu, quando ele está conversando com os seus discípulos lá no cenáculo, o texto diz que ele veio discorrendo tudo que as escrituras diziam acerca dele, aonde? Na lei, nos profetas e nos salmos, tá certo? Então, Mateus traz de maneira detalhada e faz referência, ao que mais faz referência a essas profecias. Vamos lá para o texto da grande comissão em Mateus, por favor, Mateus 28, do versículo 18 até o versículo de número 20. Conhecidíssimo texto de todos nós. Roberta, você poderia ler esse texto, por favor? Mateus 28, quanto? 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: Toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Pronto. Antes da gente abordar, não é, falar aqui um pouquinho dessa grande comissão, a gente sabe que esse é um dos textos mais conhecidos, né? Na Bíblia, principalmente quando falamos de texto de missões e dessa referente à grande comissão, a gente usa muito Mateus. Quando a gente lê esse texto, geralmente, em qual expressão nós focamos? O texto da grande comissão. Em toda a narrativa, do versículo 18 ao 20, geralmente, para falar da grande comissão, qual é, na grande maioria, o foco nosso como igreja? Em que expressão focamos? No ID. No ID. Essa é a expressão que mais nós focamos. O texto clássico da grande comissão, ele tem sido interpretado, alguns missiólogos, né, teólogos vão afirmar isso, que esse texto tão conhecido tem sido interpretado de maneira incompleta. Não vou dizer que de maneira totalmente equivocada, mas se prende muito à questão do ID. Então, acaba ficando um pouco limitado. E essa interpretação incompleta tem levado a uma visão um tanto unilateral sobre a missão, ou seja, é uma visão muito limitada. E a gente focaliza sempre sobre o ID. Ide fazer discípulo, ide por todas as nações, ide pregar o evangelho, né? É lógico que a gente precisa falar do ID, precisamos mobilizar, mas a gente precisa ter essa percepção de maneira mais abrangente, porque a ação principal da grande comissão, o foco central não está no ID, está em quê? Em fazer discípulos. O foco maior, ou o tom, o propósito desse ir é exatamente fazer discípulos de Cristo Jesus. E aqui vale salientar
que na grande maioria hoje se tem feito muito discípulos de homens. Se faz muito discípulo e aponta, né, para pessoas, ou seja, líderes que são quase deuses. E é muito interessante a gente destacar isso aqui, por quê, meus irmãos? Porque quando a gente olha para a palavra, nenhum dos grandes líderes da igreja primitiva ousou ficar com resquício da glória que pertencia ao Senhor. Eles apontavam para Cristo. Vocês lembram quando Pedro chegou na casa de Cornélio? Por uma visão que Deus havia dado a Cornélio, como também a Pedro, mas nós não vamos detalhar sobre isso. Vamos aqui focar no momento em que Pedro chega na casa de Cornélio, está lá em Atos 10. Qual foi a atitude de Cornélio diante de Pedro? Quem sabe? Adorar? Foi se prostrar. Diz que ele se jogou aos pés de Pedro. Aí Pedro disse, se levante porque eu sou homem igual a você. Ou seja, adorar somente ao Senhor. E tem homens hoje, líderes, que eu fico sem entender, que querem quase ser aclamados como Deus. Não é? Estou exagerando, irmãos? Não. Lamentavelmente tem sido isso. Quando eu olho Paulo e Silas, eles chegam em Icônio, algo extraordinário acontece. Vocês lembram qual foi a expressão daqueles homens para Paulo e Silas? Eis que os deuses desceram até nós. E quiseram fazer dele e adorá-los. É tanto que deram o nome, não é, dos seus deuses adorado, né? Então, eles dizem, ou eles tiram o foco de si, assim, sou eu não, quem fez isso aqui foi o Senhor. Pedro e João, quando curam um homem lá, e aí eu tenho pavor, irmãos, eu tenho pavor, quando assim, vai ter um evento na cidade, e o pastor, que ele faz milagre, tá? Vai estar uma noite, eu não vou, vai ter a noite especial. Traga a foto, beba água, traga a garrafa d'água. Eu não vou. Eu não vou atrás dessas coisas. Sabe por quê? Porque esse estardalhaço ao redor dos homens tira o foco de Cristo. Coloca-se esperança em homens. Aí você lê lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus Cristo, a partir do versículo 13, ele diz, vós sois, ele fala para os discípulos, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte e nem se acende candeia para colocar embaixo, tem que colocar no velador e iluminar todos que estão na casa. Aí Jesus disse assim, assim brilhe a vossa luz, para que vejam o que vocês fazem. Mas a glória não é de vocês. Quem tem que ser glorificado no final? O Pai que está nos céus. Então, a gente tem visto hoje esse estardalhaço no meio da igreja, e quando a gente pensa na ação principal da grande comissão é fazer discípulos, mas não é discípulo de Vanessa, não é discípulo de Paulo, é discípulo de Jesus Cristo. É fazer discípulo de Jesus. João Batista, depois que batiza o Senhor Jesus, diz que haviam discípulos dele. No outro dia, Jesus ia passando. Sabe o que João Batista apontou? Ele diz, não é eu não, viu? Eu não sou a luz, eu só vim no nome dele. Aí ele olha para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus, é ele ali. É ele que eu disse que não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. É ele que eu disse para vocês que quando ele vier, eu batizo vocês com água, mas ele vai trazer fogo sobre vocês. É ele. Ele disse, ele é o Cordeiro de Deus. Diz que os discípulos de João Batista os deixam e os seguem. Então, é fazer discípulo de Cristo Jesus. Amém? Então, o versículo 19 desse texto da grande comissão, que vai dizer, ide, portanto, preste atenção a algumas expressões,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O termo grego aqui, mateteisate, mateteisate, seria basicamente isso. Essa mateteisate é o imperativo do texto e implica uma ação ativa que nos leva a uma missão. Ide, façam discípulos. A ação aqui seria o fazer discípulos. A missão deve ser vista e definida como sendo fazendo discípulos de todas as nações. Por onde vamos, fazemos e produzimos, treinamos, capacitamos discípulos, preparamos discípulos de Cristo. Ou seja, essa ação ativa é indo, não é somente ir fazer uma multidão, vamos fazer um mutirão de pessoas, vamos fazer aqui um grande evangelismo em massa, e aí acaba perdendo o foco, porque acaba sendo só mais um show, um estardalhaço, e às vezes, e os discípulos. Fazer discípulos, irmãos, é uma ação que custa, leva tempo. Sabe por quê? Porque fazer discípulo é tirar carrapicho. Fazer discípulo é uma ação integral. Fazer discípulo envolve o ministério da igreja toda como uma comunidade em missão. Quando a gente pensa em fazer discípulo, não é só pregar e abandonar. A gente tem que gastar tempo, instruir, ensinar. Não é assim? Conduzir pessoas a Cristo. Aí a gente tem hoje, no meio da Igreja de Cristo, eu não sei se eu sou meio tradicional com algumas questões quando falo do Evangelho, o modismo, as estratégias que são boas para a gente adquirir e criar estratégias para o reino, isso é maravilhoso. Mas eu tenho uma extrema dificuldade com algumas coisas que têm sido hoje, que está no meio cristão, e eu fui questionada há uns dias atrás, vê mesmo, porque eu sou mulher, dirijo uma igreja, prego, discipulo, aconselho. Aí, por que é que no dia do batismo eu não posso batizar? Eu digo, porque Jesus não me mandou batizar eles. Mas só pelo fato de você ser mulher, eu digo, é pelo fato de não estar escrito. Por não estar escrito, eu não faço. Mas você acha justo que você gastou tempo? E assim, eu não acho justo nem onde eu estou. Então, irmão, se você não for fechando, sabe? Começam a questionar você, é como que você é a antiquadra da história e você é que não entendeu. Fazer discípulos, irmãos, não traz nenhuma, não redunda em glória nenhuma para nós. É uma ação integral de você ensinar, você discipular, você aconselhar, não é? De você instruir. E no final você vê a pessoa caminhando com Cristo. É discípula de Vanessa. É bonito dizer até o termo, é discípulo de Vanessa. Mas se for discípulo meu, irmão, amanhã, no primeiro tropeço com ele, o outro capenga lá junto comigo. Mas se for discípulo de Cristo Jesus, a coisa vai ser diferente. A ordem do Senhor foi uma ação integral e que envolve todo o ministério da igreja, porque a igreja ela é uma comunidade em missão. Quando no versículo 19 diz assim, há um conectivo aí, dizendo, portanto, essa expressão, portanto, ela indica uma consequência. Por causa disso, aí você faz isso. Ele disse, havia dito anteriormente, que foi que Jesus disse? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E como consequência disso, vocês vão e façam discípulos de todas as nações, né? Então, o portanto é consequência. Quando nós olhamos todo o conteúdo do versículo 18, ele é a base sobre a qual o fazer discípulo está apoiado. Fazer discípulo, lembre lá da narrativa que nós vimos em Lucas, no texto da grande comissão. É o Senhor mesmo que vai dar todo o poder para realizar a
cumprir a missão, cumprir o ide fazendo o discípulo. Todo o conteúdo, a base é toda a autoridade me foi dada pelo Pai no céu e na terra. Quando você lê lá o Evangelho de João, a narrativa de João é exatamente essa, no capítulo de número 21, né? Ele vai dizer que o próprio Cristo chega no cenáculo, quando ele declara a sua paz, ele vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, soprou sobre eles o seu Espírito, né? Ou seja, o Senhor mesmo, ele deu, né, toda a autoridade para que a missão fosse cumprida. A missão ela só poderá ser devidamente exercida por nós a partir do fato concreto do reinado de Cristo sobre tudo. Toda autoridade lhe é dada nos céus e na terra, sobre todos, sobre os homens e sobre a criação. Então, nós exercemos ou realizamos a missão exatamente porque Cristo ele reina e como rei e como Senhor que tem soberania sobre tudo e governa sobre todos. O que é que ele faz? Ele agora te outorga, te dá o poder para que você vá. Portanto, consequentemente, ide faça discípulo. A grande comissão ela se dá no contexto da ressurreição e do reinado universal e soberano de Jesus na realização da missão. Quando a gente lê, ainda no capítulo de número 28, quando a gente lê do versículo de número 1 a 10, que é o relato, né, da ressurreição, quando ele aparece às mulheres, a gente vai ver que essa missão ela é realizada dentro desse contexto. Sua autoridade e presença constante é a garantia do sucesso da missão. Então, a gente faz a missão exatamente porque é ele que dá toda a autoridade e é ele que vai estar conosco em todo o tempo até a consumação dos séculos. Isso é interessante a gente ressaltar e aqui a gente poderia trazer, e cada um de nós temos vários testemunhos, mas de uma maneira particular, eu quero só compartilhar algo com vocês, é que há momentos, porque a realização da missão de Deus, há momentos que é um caminho solitário, viu? É um caminho meio doloroso. A gente pode estar cercado de pessoas, multidões, mas há dias que a gente se sente só. E eu enfrentei muitas N situações, há pessoas aí, com certeza, no nosso meio, que vivenciou muito mais experiências do que eu. Eu ainda me considero um adolescente na fé, na missão. Tenho 23 anos servindo ao Senhor desses, vai fazer 17 como missionária, né? Mas durante esse tempo, não é o fato de ser solteira, porque graças a Deus eu tenho família, tenho amigos, tenho o Senhor mesmo na minha vida, que é o essencial. Na realização da obra, o Senhor sempre vai levantar Deus vai levantar Arão para segurar os braços da gente, sempre. Mas há momentos na missão em que a gente se sente só, né? E no ano de 2016 eu passei algo muito forte no campo missionário, que desencadeou, né, uma síndrome, tive pânico, início de depressão, e foi uma bênção. Foi um tempo bem intenso para mim, por várias situações lá no Peru. Nesse período foi quando eu solicitei a vinda para o Brasil, para um tempo de cuidado. Em 2017 cheguei aqui, não para ficar, vim por alguns meses. Mas no auge da minha crise, eu lembro que eu falei muito com Deus, que eu me sentia muito só. Eu vou contar uma experiência aqui, que é uma experiência pessoal. E sabe aquele dia que você vai dormir, que você está meio arrasado, você pega a Bíblia e nada fala com você, você abre o texto e parece que o céu está fechado, o céu está de bronze, como tem aquela música, e que nada acontece, Deus não fala nada. E naquela noite eu tinha terminado o culto de oração, finalzinho de 2016,
muito angustiada e pedi a Deus uma palavra, que se Deus não falasse comigo, eu ia entender que tinha encerrado meu tempo, que eu já não queria mais ser missionária, aquele drama gostoso que a gente faz. Não é? Senhor, mataram todos os teus profetas, ficou só eu, Elias na caverna. E naquele dia eu fui dormir muito triste. Chorei muito, nada, não havia um texto que falasse comigo. E eu lembro que é uma experiência inesquecível para mim, dessa presença do Senhor. Eu acordei na madrugada, como umas 2h pouca da manhã. Era uma presença muito gloriosa. Eu morava sozinha, em cima, no apartamento da igreja. A igreja funcionava embaixo, eu morava em cima. E era muito, muito glorioso. Eu tinha dormido aquele som pesadinho. Depois que a gente chora, parece que fica tudo pesado, né? Mas eu acordei com algo tão glorioso no meu quarto e eu ouvi a voz do Senhor falar comigo. O Senhor disse para mim: por que te desespera? Eu sou o Deus que não tenho deixado você só. Todas as vezes que você se deita, eu sento, a expressão foi essa, na cabeceira da sua cama e velo pelo seu sono. Eu acordei, irmãos, com aquela voz suave, aquela presença gostosa. Procurei o interruptor, ficava bem próximo à minha cama. E eu acendi a luz do meu quarto e eu tinha a impressão que era o próprio Deus que estava ali junto comigo. Não sei se vocês creem no negócio desse, mas são as experiências que fortaleceram muito a minha fé. E sabe o que aconteceu? No meu quarto tinha uma mesinha de escritório, onde eu estudava, uma cadeirinha que gira. E eu acordei e aquela cadeira estava virada assim para a minha cama. Eu digo, o Senhor está aqui. Me ajoelhei ali, orei. Era como o Senhor dizendo para mim: coma, beba, porque tem um largo caminho. A presença do Senhor no nosso ministério é que vai fazer toda a diferença. É por isso que se o Senhor, ele chama, ele é muito mais do que essa falácia, esse chavão que a gente usa, é uma realidade. Quando o Senhor chama, ele se responsabiliza, sabe? Ele provê, ele chama, ele provê, ele envia, ele abre portas, sabe? Mas algo que pode faltar tudo. Naquele dia, sabe que para mim faltava algo, e esse algo era uma certeza, era uma palavra de Deus. É como que, Senhor, já lancei, eu passei a noite toda aqui, não pesquei nada. E é como o Senhor dizendo: lance a rede e volte ao mar, porque ainda há muita coisa para fazer. E assim foi, aquela palavra me fortaleceu. Poucos dias depois, para só confirmar, e o Senhor dizia assim: foi eu que falei com você. Foi um grupo aqui da minha cidade, foram cinco irmãs, né, missionárias, e 2 irmãs da minha igreja foram me visitar lá no Peru, conhecer o trabalho que estávamos realizando, missionária Nívia, missionária Jailda, que é a missionária de Alice, e outro grupo. E na nossa primeira reunião de oração, né, de gratidão por haverem chegado, pelo trabalho que iam realizar lá durante aqueles 10 dias que estariam, nós fizemos um culto de oração, um momento de oração, de gratidão a Deus para planejar. E quando nós terminamos de orar, uma irmã foi e falou assim, uma missionária, disse assim: missionária Vanessa, eu não sei o que você tem vivido esses dias, mas enquanto nós orávamos, Deus, eu vi uma cena muito linda. Uma noite de desespero, você estava chorando muito. Mas o Senhor manda lhe dizer que todas as vezes em que você dorme, Ele vela pelo seu sono. Chorei rios. E ainda fiquei mais 2 anos naquele país lindo, realizando a obra de Deus. Vim para cá porque o Senhor mandou. O pânico, graças a Deus, se foi. Fiz um tratamento, logicamente, acompanhamento psicológico, tudo mais, uma bênção. E hoje estou aqui realizando a obra de Deus. Mas sabe o que é isso, irmãos? É que o Senhor que disse: ide e faça discípulo de todas as nações, a gente precisa ouvir o antes, que ele disse: a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam.
Aí ele concluiu dizendo: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a presença, a autoridade do Cristo e a presença dele na nossa vida, conosco, é a garantia do sucesso da missão. Amém? Essa palavra de ânimo para nós aí, para o nosso coração, em nome de Jesus. O versículo Professora, 19. Sim, posso fazer uma pergunta? pode, se eu souber, eu lhe respondo. Não, a professora falou agora sobre uma experiência com Deus. Eu queria fazer uma pergunta dentro do ministério da senhora. Certo? Assim, como... vou chamar a senhora por respeito à profissão, viu? Amém, fica à vontade, não se preocupe, não. Já estou acostumada. Mas, assim, quando a senhora foi para a missão, qual foi a maior dificuldade por ser solteira que enfrentou? Vou falar uma lista. Ah, Jesus. O fato de você ser solteira, parece que isso, às vezes, na percepção de alguns, sabe? É como que falta algo, é como se a presença do esposo fosse o respaldo suficiente para você, ou te desse uma autoridade extra, e, logicamente, que foi para isso que Deus criou o homem e a mulher, não é? E eu sempre digo, oro para que quando chegue meu marido, ele possa assumir, e eu vou ficar só dando um apoio a ele, entendendo o meu papel de esposa, caminhando junto, como ajudadora, auxiliadora. Mas é um desafio, minha irmã, exatamente porque as pessoas, elas olham, e pelo fato de você ser solteira, elas olham muitas vezes, e eu acho que pela minha própria idade, quando eu fui para o campo, não sou tão velha, é como se aquilo fosse significativo, te desse uma base. Até que as pessoas te conheçam e vejam que não é você, mas é o Senhor em você. Então, eu acho que para mim foi desafiador. Vou te dizer um outro desafio. Como eu disse, eu poderia fazer uma lista. No exercício do ministério, pelo fato de você ser solteira, tem coisas que você fica limitado. Vou dizer, na realização de algumas atividades na igreja. Como? Mensalmente, a gente precisa celebrar a ceia do Senhor. Você não só solteira, mas mulher. Louvado seja Deus, que Deus me deu amigos naquele país, lindos amigos mesmo, tanto brasileiros quanto peruanos, pastores, e que tinha dia que eu trocava, era ceia, eu trazia eles para pregar na minha igreja, eu ia pregar na igreja deles, no mesmo dia. Mas é um desafio que se enfrenta. O fato de ser solteira, na questão do aconselhamento a casais, tem áreas que a gente fica limitada, me entende? Então, talvez aqui eu traria uma lista, que era uma lista um pouquinho extensa, mas pelo menos aí ajudou ou respondeu a irmã? Sim, ajudou sim. Obrigada. Amém. Então, no versículo 19 tem essa expressão aí, tendo ido, ou melhor traduzido seria, não é ide, não, seria tendo ido, porque foram comissionados. Este verbo ir, ele precisa ser visto não como um imperativo, mas como um particípio auristo, ou seja, isso aqui, quando vocês estudarem em grego, o pastor Paulo vai ensinar muito bem a respeito disso para vocês, mas esse particípio auristo trata-se de uma ação que acompanha o verbo principal, ou seja, a ênfase principal seria no fazer discípulo. Então, não seria ide, seria tendo ido fazendo discípulos, me entende? Tendo ido, façam discípulos de todas as nações. A ação de ir não é o centro da grande comissão. Ela pressupõe, ou seja, ir pressupõe um deslocamento básico, prévio e necessário para se fazer discípulo. Não tem como se fazer discípulo se não se vai, se não se levanta, se não se dispõe, se não há, não é, esse deslocamento, seja para
a direção que seja de uma maneira local ou seja de uma maneira mais abrangente. E é preciso haver esse deslocamento para o cumprimento desse I, tá certo? Então, esse deslocamento dá-se em todos os níveis, ou seja, a gente precisa se deslocar, e a gente viu lá no início da aula, não é? Quer seja geograficamente, socialmente, culturalmente, linguístico, urbano, rural, tecnológico e religioso. Ou seja, você precisa, de alguma maneira, se mover, tendo ido, essa ação de ir, né? Romper as barreiras, o contexto geográfico, social. Né? Às vezes é preciso tirar as sandálias e enxergar o outro, é preciso servir ao outro, né? É preciso abraçar o outro. Então, é preciso ir em todas as classes sociais, a cultura, a gente precisa entender que o nosso Deus ele é supracultural, ele está acima de qualquer cultura e o evangelho precisa aí ser pregado e aquilo que precisa ser transformado na cultura, transformar. Linguístico, a gente precisa romper. Para mim, sair daqui e pregar o evangelho lá no Peru, logicamente as pessoas dizem é só enrolar um pouquinho que fala espanhol. Não, viu, irmão? Não pode, não. O povo não entende, não. Tem que falar a língua que fala ao coração do povo. O evangelho só é comunicado de maneira eficaz se nós falarmos a língua do povo, se nós nos misturarmos com ele. Quando falamos de misturar, eu não estou falando de se sujar com o pecado dele, não. Tá certo? Por favor, não me entendam mal. Então, seja no contexto urbano, rural, tecnológico, religioso e etc. É preciso haver o deslocamento, né? Para poder realizar a missão. O autor, Joanes, ele vai comentar esse texto da Grande Comissão, e ele disse que o autor escolheu o verbo grego, poreutentes, que significa partir, deixar, cruzar fronteiras. Veja que essa palavra tão pequena, ela tem, ou é cheia de significados, né? Portanto, ide, esse ir é partir, deixar, cruzar fronteiras, e essas fronteiras a gente aprende com o nosso modelo, como apresentamos no início, seja sociológica, raciais, culturais, geográficas, a modelo do nosso Cristo, ok? Então, o versículo 19 continua a dizer a todas as nações. O fazer discípulo não é uma ação restrita aos judeus ou aos gentios somente, e a gente tem claro isso aqui. Esse todas as nações aqui é etne, o verbo seria etne, ou seja, inclui indistintamente tanto os judeus como os gentios. A intenção missionária de Deus estende-se a toda a humanidade. A nossa visão não pode ser inferior à visão de Deus. É a todo o mundo, todas as nações, todas as etnias. A nossa missão deve ser universal e não restrita a grupos humanos específicos. E quando nós pensamos aqui, no início da nossa aula, eu perguntei para vocês, né, não sei se todos estavam já presentes, a respeito de quantos já conheciam um livro chamado Como Ouvirão. É um relatório missionário escrito pela Missão Juvep, e ele traz, né, uma visão mundial da obra missionária, daquilo que já foi feito e ainda os povos que precisam ser alcançados. E aí a gente é onde entra aqui a respeito disso, porque a nossa missão ela é universal, não está restrita a grupos específicos. Nós devemos fazer discípulos em todas as etnias do mundo. Quando ouvidos modernos ouvem a palavra nação, imediatamente a gente já pensa logo no país, não é verdade? Numa nação-estado. Entretanto, a palavra grega é etne, da qual obtemos a palavra etnia.
E etnia é um grupo social, étnico ou cultural. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos várias etnias, temos vários grupos étnicos. Vocês sabem me dizer aí alguns? Vocês sabem aí citar alguns grupos aí, não fora, viu? No nosso próprio Quilombola. país. Os quilombolas, quando a Indígenas. gente... Os indígenas. Quem mais? Ribeirinhos. Ribeirinhos, os ciganos, os refugiados, Os nordestinos. os nordestinos, sertanejo. Então, Sertanejo. quando a gente pensa, irmãos, é muita gente que precisa ouvir o evangelho de Cristo Jesus. São vários grupos étnicos dentro do nosso país. Aqui ao nosso redor, sabe, a gente tem aqui, pertinho de nós, no sertão, no Nordeste, a gente tem índio, a gente tem cigano, né? A gente tem comunidades ribeirinhas, aqui no nosso Nordeste, né? A gente tem os sertanejos, há vários grupos étnicos, culturais que precisam serem alcançados pela mensagem do Evangelho. A Steven vai comentar o texto da Grande Comissão, e ele disse que os discípulos, quando ouviram, eles não pensaram por um momento sequer que a ordem se referia às nações e estados do mundo. Vocês acham que de imediato eles ligaram a quem? Os discípulos que ouviram. No contexto imediato, eles ligaram a quem? Jesus estava mandando eles irem para onde? Para Jerusalém, para judeus. Para judeus. Mas haviam grupos étnicos aí? Na ordem? Não, sim, né? No contexto em que os discípulos estão. Sim. Haviam muitos. Haviam leprosos que estavam afastados, né? Haviam, dentro do contexto social, havia cegos, havia prostituta, havia crianças, certo? Dentro do contexto racial, quem convivia com eles ali por perto deles? Quem me ajuda aí? Nas proximidades. Samaria? Os próprios samaritanos, porque vinham de uma mistura entre gentios e judeus, né? Então, quando nós pensamos, né, de imediato, quando Jesus disse, ide por todas as nações, ou seja, todas as etnias, pensaram de imediato ao seu contexto, apesar de que ficaram em Jerusalém e veio a perseguição e se espalharam e começou o evangelho a alcançar não somente judeus, mas os gentios, né, os gregos ali foram todos alcançados. E aqui tem só um mapa. Quando a gente pensa nas principais nações indígenas dentro do Brasil, olha o tantinho que tem aí. Olha o tantinho de povo que estão espalhados por todas as regiões do Brasil. Jesus disse, ide e façam discípulos de todas as nações. Vão lá, pregue para os Xocó, os Macuxi, pregue para os Aripuanã, preguem para os Bororó, saiam e preguem, né? Quando nós olhamos, eu vou somente trazer aqui algumas números de pessoas que estão aqui bem pertinho de nós, irmãos. Quando nós pensamos a respeito dos ciganos, existe hoje cerca de 1.216 municípios diferentes em todos os estados brasileiros, onde há grupos de ciganos que precisam ser alcançados. Veja, entre esses grupos, estima-se que somente, está lá no relatório, como ouvirão, há 19 obreiros que vivem nessas comunidades para pregar evangelho para esse grupo de pessoas.
Há muita terra para ser conquistada. Quando a gente sai um pouquinho mais e nós vamos aqui para os quilombolas. Os quilombolas, cerca de 948 municípios têm comunidade quilombolas. Há mais de 2.000 comunidades que nunca ouviram falar do Evangelho. É muita gente, irmãos. A gente olhar para esses relatórios e pensar de que povos indígenas, ciganos, quilombolas, ribeirinhos, muita gente que ainda não ouviu falar e que são etnias dentro da nossa própria nação, que estão bem pertinho de nós, não é? Quando nós pensamos no sertão nordestino, o pastor Carlos Queiroz, ele dá um testemunho da visão mundial. Não sei se vocês já ouviram falar dele, não sei se hoje ele está na liderança diretamente, mas é um pastor que foi muito presente trabalhando com a visão mundial. Ele disse que certa vez subiu, ou trabalhando no sertão, se não me engano, foi sertão do Piauí, e aquela casinha longínqua lá em cima da serra, e alguns irmãos chegaram, bateram palmas e perguntaram: vocês já ouviram falar de Jesus? E a resposta foi: ele não mora por aqui, não. Ou seja, pensava que Jesus era um morador ali da região. Muita gente que não ouviu falar. Etnias, muitas nações dentro da nossa própria nação que não tem a presença de um evangélico sequer. Então, fica aí o grande desafio, ou fica o desafio para nós. A grande comissão, ela é abrangente. E quando nós pensarmos a ordem do Senhor, não é? O ir é uma ação que precisa ser constante, mas a ordem ou a ênfase é: façam discípulos, ensine esses discípulos a guardar. E esses discípulos são eles que vão reproduzir, né? E produzir frutos, outros que serão alcançados pela mensagem do Evangelho. Amém? Então, já, pelo menos no meu relógio, já são 9h30, a gente encerra por aqui. E na próxima semana a gente entra no livro lindíssimo de Atos dos Apóstolos. Amém? Então, vamos orar em